porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, verso 30. Paulo fala aqui apenas dos verdadeiros crentes, aqueles que são vivificados pela graça divina e são feitos vivos para Deus. A respeito deles, o apóstolo diz, não de maneira romanceada, nem por exagero poético, mas como uma questão indiscutível. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Que existe uma verdadeira união entre Cristo e seu povo não é ficção ou sonho de uma imaginação delirante. O pecado nos separou de Deus e, ao desfazer aquilo que o pecado provocou, Cristo nos une a si mesmo em uma união mais real do que qualquer outra no mundo inteiro. Essa união é muito próxima, muito amorosa e muito completa. Estamos tão próximos de Cristo que não podemos estar mais perto, uma vez que somos um com Ele. Somos tão amados por Cristo que não podemos ser mais amados. Considere quão íntimo e tenro é esse vínculo quando, de fato, Cristo nos amou e se entregou por nós, como está em Efésios 5, verso 2. É uma união mais íntima do que qualquer outra que possa existir entre os seres humanos, pois ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, verso 13. Quando éramos seus inimigos, Cristo morreu por nós para nos salvar e nos fazer de tal maneira um com Ele que dele obtivemos a nossa vida, e nele a nossa vida está escondida, como está em Colossenses 3, 3. É, portanto, muito próxima e querida a união que Jesus estabeleceu entre ele e seus redimidos. E essa união não poderia ser mais completa do que é. É também uma união sobremaneira maravilhosa. Quanto mais você pensar nesta união, mais ficará surpreendido e mais permanecerá em sagrado temor diante desta maravilha da graça. Bem disse Kant em seus versos: ó sagrada união, firme e forte, quão grande é a graça, quão doce o cântico, que vermes da terra algum dia pudessem ser um com a divindade encarnada. Mas assim é. Inclusive, a encarnação de Cristo não é mais surpreendente do que sua união vital com seu povo. É algo que deve ser considerado muitas vezes. É a maravilha dos céus. É o principal entre aquelas coisas que os anjos desejam bem atentar, como diz 1 Pedro 1,12. Na superfície dessa verdade, talvez, você não possa ver muito. Porém, quanto mais a contemplar e quanto mais o Espírito Santo lhe auxiliar em sua meditação, mais você verá neste maravilhoso mar de vidro misturado com fogo, como está em Apocalipse 15, verso 2. Minha alma exulta na doutrina de que Cristo e seu povo são eternamente um. Essa também é uma doutrina muito consoladora. Aquele que a entende possui um oceano de música em sua alma. Aquele que pode realmente entendê-la e alimentar-se dela se sentará muitas vezes nos lugares celestiais com seu Senhor e antecipará o dia em que estará com Ele e será como Ele. Mesmo agora, uma vez que somos um com Ele, não há qualquer distância entre nós. Estamos mais perto dele do que qualquer outra coisa poderia estar. A própria ideia de união nos faz esquecer toda a distância. De fato, a distância é aniquilada por completo. O amor nos une tão intimamente com Cristo que ele se torna mais para nós do que o nosso próprio ser. E ainda que agora não vemos, mas cremos, nos regozijamos com alegria indizível e cheia de glória, como está em 1 Pedro 1, verso 8. De passagem, posso dizer que essa doutrina é muito prática. Não é apenas um torrão de açúcar para o seu paladar. Ela é uma luz para o seu caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. Pois aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Temos de tomar cuidado para que o amor que estava ao redor dos pés de Cristo esteja sempre brilhando em nosso caminho. Devemos em tudo glorificar ao Deus Pai, seguindo os passos de nosso Senhor. Seria mentir a essa doutrina se vivêssemos em pecado, pois se somos um com Ele, então temos de ser neste mundo tal como Ele foi, como está em 1 João 4,17. E sendo cheios de seu Espírito, devemos procurar reproduzir sua vida diante do mundo. Esses pensamentos podem nos servir como introdução a uma consideração mais ampla desse grandioso assunto. E começarei dizendo que, na Sagrada Escritura,
a união entre Cristo e seu povo é apresentada sob várias formas. Depois tentarei lhes mostrar que a metáfora em nosso texto está cheia de significado. E por último, lhes demonstrarei que a doutrina da nossa união com Cristo tem suas lições práticas. À medida que deleitemos nosso coração na gloriosa verdade, que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, podemos decidir viver como aqueles que estão intimamente unidos ao Senhor da vida. Nosso primeiro pensamento é que esta união é apresentada sob várias formas. Esse fato abençoado está quase além de nosso mais elevado pensamento. Não admire, então, que a linguagem fracasse para descrevê-la adequadamente. Semelhanças após semelhanças são utilizadas. Apenas mencionarei 4 delas. A união entre Cristo e o crente é descrita como a união da fundação e da pedra. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2, 4-5. Somos construídos sobre Cristo e edificados nele. Estamos sobre ele, assim como a pedra descansa sobre a fundação. Bem podemos cantar os versos: toda a minha esperança sobre ti está posta, toda a minha ajuda de ti a obtenho. Em sua dependência, a pedra é um com o fundamento. No tempo de nossa necessidade, nos pressionamos para mais perto de Cristo. Quanto mais pesado está o nosso coração, mais descarregamos nosso peso sobre ele. É como uma pesada pedra que se agarra à fundação. As pedras leves, talvez, possam ser levadas pelo vento, mas nós nos apegamos em todos os momentos, confiando inteiramente nele, da mesma forma como a pedra repousa sobre a rocha que está abaixo. A pedra não carrega seu próprio peso. Ela apenas descansa onde é colocada. Assim nós descansamos em Cristo. Ele é o fundamento e nós repousamos sobre ele. De igual maneira, a pedra, em sua adesão, é um com o fundamento. No decorrer do tempo, a pedra se torna cada vez mais unida ao fundamento. Quando a argamassa é colocada e está molhada, você poderia sacudir a pedra. Mas aos poucos, a argamassa fica seca e a pedra parece agarrar-se à fundação e aferrar-se a ela. Nas antigas muralhas romanas, não é possível retirar uma pedra sequer, pois o cimento que une uma pedra à outra é tão forte quanto a própria pedra. Verdadeiramente, isso que nos une a Cristo é mais forte do que nós. Podemos ser quebrados, mas o vínculo de amor que nos mantém como um poderoso cimento em Cristo, que é a nossa fundação, nunca poderá ser rompido. Realmente nos tornamos um com Ele, tal como muitas vezes vejo nas paredes de um antigo castelo as pedras se tornarem uma com as demais. Você não poderia separá-las, elas são parte integrante da parede, e seria necessário explodir a parede em pedaços antes que você pudesse separar as pedras umas das outras. Assim nós, pela graça de Deus, nos tornamos um com Cristo, de maneira experimental e indissolúvel, e o curso dos anos nos une ainda mais fortemente a Ele. Além disso, a pedra é um com a fundação em seu desígnio. O arquiteto, na colocação da pedra, estava seguindo o seu plano. Ele planejou a fundação e pensou em cada elemento. A pedra é essencial para a parede, assim como a fundação é essencial para a pedra. Da mesma maneira, somos um com Cristo no desígnio de Deus. Reverentemente dizemos que o propósito de Deus compreende não apenas a Cristo, mas a toda a companhia dos seus eleitos. E sem o seu povo escolhido, o desígnio de Jeová nunca poderia ou poderá ser realizado. Ele está construindo um templo para seu louvor, mas o templo não pode ser apenas a fundação. Cada pedra na parede é necessária. No propósito divino existe a necessidade que cada um seja uma pedra viva. Os mais fracos e mais débeis do povo do Senhor são tão necessários como os mais nobres e mais formosos. Embora, em verdade, nenhum deles seja digno de louvor, até que seja incorporado à parede. Aquele que elegeu a Cristo, elegeu todo o seu povo. Ele providenciou para que todos fossem edificados juntos, e nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, como está em Efésios 2, verso 21.
Eu gosto de pensar em cada um de nós, por mais insignificante que pareçamos ser, como tijolos ou pedras naquele grande templo de onipotente graça. Talvez alguns de nós estejam onde todos podem vê-lo, enquanto outros estão onde ninguém os vê. Mas o que isso importa? Se estamos na parede, tudo está bem. Onde quer que estejamos, estamos unidos a Cristo e, portanto, ninguém tem preeminência em relação a qualquer outro, pois somos todos iguais, construídos sobre uma única fundação: Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem diariamente crescemos, nos unindo cada vez mais perto dele pela experiência e nos apegando mais e mais a ele pela fé. A segunda forma em que nossa união com Cristo é representada nas Escrituras é a videira e os ramos. Eu sou a videira e vós as varas. João 15, verso 5. É a palavra de Cristo aos seus discípulos. A analogia anterior da fundação e das pedras não sugere qualquer ideia de vida. Por isso, ao utilizá-la, o apóstolo teve de falar de Cristo como uma pedra viva e de nós como pedras vivas. É uma figura um pouco estranha e, contudo, é rigorosamente a verdade. Pois você e eu não temos mais vida espiritual em nós do que as pedras, exceto se um milagre nos faz viver. Assim, embora estejamos vivos, somos tal como as pedras, aparentemente inertes e sem vida, a despeito de estarmos realmente vivificados por uma obra sobrenatural que nos fez pedras vivas. Mas a figura não parece harmônica. Essa segunda analogia, no entanto, nos transmite a ideia de vida, pois uma videira não é uma videira se está morta, e seus ramos não são verdadeiros ramos, a menos que estejam vivos. Há uma união viva entre Cristo e seu povo, e espero que possa apelar para a experiência de muitos aqui presentes que sabem que há uma união viva entre eles e Cristo. Feliz é o homem que pode dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, como está em Gálatas 2, verso 20. Essa união é mais que uma união de vida, é uma união de vida dependente. O ramo está unido de tal maneira ao tronco que recebe toda a sua seiva dele. O ramo não poderia viver, a menos que a seiva viva flua a partir do tronco para ele. E assim é a nossa vida. Cristo derrama seu sangue vital em nós. Perpetuamente, enquanto Jesus existir, ele estará destilando para o seu povo a vida eterna. Na verdade, quando suas feridas foram abertas, ele sangrou vida em nós. E quando seu coração foi despedaçado, ele transformou nossos corações e lhes deu vida. E embora uma vez fossem corações de pedra, como está em Ezequiel 11, 19 e 36, 26. Somos tão um com Cristo que, em um primeiro momento, recebemos dele a nossa vida, e dele continuamos recebendo a cada momento. Como consequência da vida de Cristo em nós, crescemos. O crescimento do ramo é realmente o crescimento da videira. É porque o tronco cresce que ele envia seu crescimento para os ramos, e lá se manifesta. Conforme Cristo derrama sua força vital em nós, ele nos faz crescer para louvor da glória da sua graça, como está em Efésios 1, verso 6. Produzir frutos é o fim último da nossa união com Cristo. Nós somos um com ele para que possamos produzir frutos para o seu louvor. Queridos amigos, estamos realmente fazendo isso? Acaso estamos satisfeitos com a união nominal com Cristo, mesmo que não produzamos frutos para a sua honra, para a sua glória? Devemos estar muito angustiados quando somos estéreis e infrutíferos, lembrando que o grande lavrador tem uma faca afiada e que está escrito: toda a vara em mim que não dá fruto, a corta. João 15, verso 2. Que nenhum de vocês jamais possa estar em Cristo de uma maneira falsa, mas que possamos todos estar nele em uma união vital, tão vital e verdadeira, que nos conduza a dar frutos para seu louvor e glória, pois então, embora sejamos podados, nunca seremos cortados da videira. A terceira metáfora que o Salvador se digna a dar a respeito dessa união é a do marido e da mulher. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Aqui temos uma união não apenas de vida, mas também de amor.
É digno de nota que as palavras vida e amor são semelhantes uma com a outra. Nas coisas espirituais, as duas palavras não são apenas similares, mas são exatamente iguais. O amor é a vida, e a vida é sempre enviada primeiro, e enviada principalmente na forma de amor. Ao verdadeiro marido, sua esposa é ele próprio. A Escritura diz: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, 28. E eu acredito que Jesus considera que, quando ele ama a sua igreja, ele ama a si mesmo. Seu cuidado por nós agora é o seu cuidado por si mesmo. Uma vez que Jesus nos levou a estar em eterna união matrimonial consigo mesmo, ele nos considera como a ele mesmo e cuida de nós como que a ele próprio, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Nenhum homem sensato irá ferir sua própria carne, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Efésios 5, 29. Então, Cristo cuida do seu povo porque ele os considera ligados a si mesmo por esses laços que os fazem ser como ele. Assim, somos guardados como a menina dos seus olhos, como está em Deuteronômio 32, 10, Salmo 17, 8, Zacarias 12, 9. Lembre-se que, em cada família, a mulher é a mãe das crianças, e assim é na Igreja de Cristo. Ele quer que todos nós lhe engendremos uma semente espiritual santa. Se permanecermos nele, seremos capazes de propagar nossa fé e trazer outros para a igreja. Cada crente deve ter esse objetivo diante de si como a alegria de sua vida, pois assim Cristo verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, diz Isaías 53, 10. A mulher também é a guardiã da casa. Ela cuida das preocupações domésticas do seu marido. E assim quer o Senhor que o seu povo cuide de seus interesses e de tudo o que lhe pertence, pois ele nos confiou essas coisas, tal como o marido confia seus tesouros à sua esposa. Jesus nos deixou sob a custódia de tudo o que possui. Em um sentido, somos os mordomos de sua casa, mas em outro e mais íntimo sentido, estamos unidos a ele por laços matrimoniais que nunca poderão ser rompidos. Esse é um tema muito doce, porém não posso me demorar nele. Você deve fazer com que seus próprios pensamentos sejam perfumados com esse aroma. Por mais próxima que seja a união do marido e da mulher, a união entre o crente e Cristo é ainda mais próxima. Compreendê-la mais e mais a cada dia é o nosso chamado. Como dizem os versos: ó Jesus, sê para mim uma viva e brilhante realidade, mais presente para a ávida visão da fé, mais que qualquer objeto externo visível, mais querido, mais intimamente perto do que o mais doce laço terrenal. Todo imaginário humano falha ao tentar explicar a união entre Cristo e o seu povo, mas a analogia, agora em nosso texto, é a da cabeça e dos seus membros. A respeito de Cristo, o apóstolo diz que somos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Efésios 5, 30. Cristo é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. Quão maravilhosa é essa união! Na primeira metáfora, a fundação e as pedras, tivemos a ideia de repouso. Na segunda, a videira e os ramos, a ideia de vida. A união do marido e da esposa nos deu o pensamento de amor. Agora, aqui, temos a sugestão de identidade. Existem duas vidas entre o marido e a esposa, mas apenas uma vida entre a cabeça e o corpo. E a esse respeito, essa metáfora revela a verdadeira relação de Cristo com o seu povo de forma mais clara do que qualquer outra. Há uma união maravilhosa entre a cabeça e os membros do corpo. É uma união de vida e uma união que sempre permanece. O marido poderia ter de viajar para milhas de distância da sua esposa, mas nunca uma cabeça poderia viajar para longe do seu corpo. Se eu ouvisse que alguém tem sua cabeça a 6 polegadas ou até mesmo 1 polegada de distância do seu corpo, eu diria que essa pessoa está morta. Deve haver uma perpétua união entre a cabeça e os membros, pois do contrário, o que existe é a morte. E reparem bem, a morte não apenas do corpo, mas também da cabeça. Quando são divididos, eles morrem. Quão glorioso é esse pensamento
quando o aplicamos ao Senhor e ao seu redimido povo. A união entre eles é eterna. Eles morreriam se fossem separados dele. E inclusive ele deixaria de ser se perdesse seus membros, pois ambos estão de tal modo unidos que ele não pode estar sem eles. Ele não pode estar sem eles, pois isso seria como que a cabeça da igreja estivesse separada dos membros do seu corpo espiritual. Assim, somos capazes de cantar, e isso eu descubro, que estamos tão unidos que ele não estaria em glória e me deixaria para trás. Nele, nós temos descanso, vida, amor e identidade em nossa mente, fixada em nossa mente de maneira eterna, e nossas mentes devem descansar e meditar continuamente neste fato que jamais poderá ser alterado, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, verso 30. Tendo assim lhes demonstrado essas 4 figuras, e há outras, mas não tenho tempo para falar sobre elas, agora chego ao principal que está diante de nós nesse texto. E observo que a metáfora está cheia de significado. Somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Há 7 pontos que gostaria de pedir a atenção de vocês. Há aqui união de vida, união de relacionamento e união de serviço. Percebam o que quero dizer. Sua mão nunca analisa o que pode fazer pela cabeça. Mas quando a cabeça deseja que a mão seja erguida, ela imediatamente é levantada. E quando a cabeça deseja que a mão se abaixe, ela se abaixa em um instante. Não há qualquer deliberação ou discussão sobre o assunto. Em um corpo saudável, a cabeça e os membros são praticamente um. Se você estiver doente, pode ser diferente. Tenho visto algumas vezes em uma pessoa semi-paralisada que a perna se agita sem qualquer instrução da cabeça. E às vezes, com que frequência, isso já me aconteceu. A cabeça quis que a mão virasse a página de um livro, mas a mão foi incapaz de fazê-lo. Acaso vocês já notaram, se estão caindo, como que sem pensar, suas mãos sempre tentam proteger sua cabeça? Se alguém estivesse prestes a golpeá-lo, você não iria deliberar, antes levantaria seus braços para proteger sua cabeça. Essa lei também é verdadeira na vida espiritual. Todos os cristãos verdadeiros farão tudo para salvar sua cabeça. Ele nos salvou e agora nosso desejo é protegê-lo. Não podemos suportar que ele seja insultado, que seu evangelho seja desprezado ou que alguma coisa seja feita contra a sua dignidade sagrada. Somos tão unidos à nossa gloriosa cabeça que, no momento em que alguém queira atacá-la, levantamos imediatamente nossas mãos em sua defesa. Espero que vocês saibam o que isso significa. Se alguma vez tiverem que ouvir o Evangelho de Cristo ser falsamente pregado, ou ver os homens que se professam cristãos trazendo desgraça sobre seu querido nome, vocês sentem imediatamente que prefeririam suportar qualquer dor ou qualquer opróbrio do que Cristo ser ferido. A mão é tão unida com a cabeça que se esforçará para protegê-la. Entre a cabeça e os membros há também uma união de sentimentos. Se a cabeça está dolorida, você sente essa dor em todo o corpo e fica completamente doente. E se o seu dedo dói, sua cabeça não se sente bem. Há uma tal simpatia entre todas as partes do corpo que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 26 a 27. Cristo é a nossa cabeça, e a cabeça sofre especialmente com os membros. Não sei se é sempre tão claro que uma das mãos sofra por causa da outra mão, tal como é claro que a cabeça sofre por qualquer uma das mãos. O mesmo acontece com a igreja. Nem sempre é evidente que todos os membros simpatizam-se uns com os outros, mas é sempre evidente que Cristo simpatiza com cada um do seu povo. De alguma maneira, existe uma conexão mais rápida entre a cabeça e as mãos do que há entre uma das mãos com a outra.
E há uma simpatia mais aguçada entre Cristo e seu povo do que há, muitas vezes, entre um dos seus servos e outro. Está escrito a respeito do seu povo, que em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Isaías 63, 9. Em todas as tuas angústias, filhos de Deus, sua cabeça celestial sente a dor. Além disso, há também uma união de mútua necessidade entre os membros e a cabeça. A cabeça precisa do corpo. Tenho que falar agora com muito cuidado quando relaciono esse pensamento com Cristo, mas ainda é verdade. O que seria da minha cabeça sem o meu corpo? Seria uma visão medonha. E Cristo, sem o seu povo, seria uma visão igualmente incompleta. Um Cristo morto, sem ninguém para redimir. Um Cristo vivo, sem ninguém para ser vivificado por sua vida. Ambas as coisas seriam um horrendo fracasso. Cristo no Calvário e almas descendo para o inferno, sem que ninguém fosse salvo por seu precioso sangue. Cristo encarnado na cruz, sem um único homem salvo por sua encarnação e sua morte. Isso seria uma visão terrível. É dito que a igreja é a plenitude de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 23. Essa é uma expressão maravilhosa. Agora, a plenitude da cabeça é o corpo. Leve embora o corpo para longe da cabeça e o que sobra. Quanto ao corpo, o que seria ele sem a cabeça? Sem a sua cabeça, você não poderia ter rapidez nos pés, ou destreza nas mãos, ou força no coração. Nada resta para a cabeça se for separada do corpo, e nada resta para o corpo se for separado da cabeça. Há entre eles uma união de mútua necessidade. De igual modo, existe uma união de natureza entre a cabeça e os membros. Eu não vou tentar descrever a composição química da carne humana, mas é bastante claro que minha cabeça é feita da mesma carne que meus membros. Não há diferença entre a carne de um e a carne de outro. Assim, embora a nossa cabeça da aliança esteja agora no céu e seus pés na terra, Cristo, por natureza, é tão um com seu povo que ele é verdadeiro homem do homem verdadeiro, tanto quanto é verdadeiro Deus do Deus verdadeiro. Se você negar sua humanidade, não creio que poderá sustentar sua divindade. E se você negar sua divindade, você tristemente terá destruído a perfeição da sua humanidade, pois ele não poderia ser homem perfeito, como está em Efésios 4:13, se agisse de modo a fazer com que os homens pensassem que era Deus quando não era. Para nós, ele é Deus homem em uma pessoa, a quem amamos e adoramos. Sua natureza é a mesma que a nossa, e estamos unidos a ele para sempre. Como diz o hino, Senhor Jesus, somos um contigo, ó altura, ó profundidade de amor. Contigo morremos no madeiro, em ti vivemos no superior. Ó, ensina-nos a conhecer e reconhecer esse maravilhoso mistério, Senhor, que és verdadeiramente um conosco e nós um contigo, Salvador. Entre Cristo e seu povo há também uma união de possessão. Nada que pertence à minha cabeça deixa de pertencer à minha mão. Tudo que minha cabeça possa reivindicar como própria, minha mão também pode reivindicar como própria. O que quer que pertença a Cristo, pertence a você, pobre crente. Cristo é rico, pode você ser pobre? Inclusive, o seu pai é o teu pai, e o seu céu é o teu céu, pois você é de tal modo um com ele, que todas as grandes possessões de sua infinita riqueza são concedidas livremente a você. Ele lhe concede a sua recompensa, não apenas até metade do meu reino, como Esther 5:3 ou Marcos 6:23, mas todo ele. Unidos a ele, tudo o que ele tem é seu. Entre o Senhor e a sua igreja há também uma união de condição presente. Cristo é muito querido ao coração do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17, Marcos 1:11 e Lucas 3:22. Foi a palavra que veio do céu aberto a respeito de Cristo. E assim como Deus se deleita em Cristo, assim ele também se deleita em você que está em Cristo. Sim, ele se agrada tanto de você como de Cristo, pois ele lhe vê em Cristo e Cristo em você.
Deus não faz qualquer divisão entre você e aquele a quem ele uniu a você. O que Deus juntou, não o separe o homem. Mateus 19, 6. Deus certamente nunca irá separar aquilo que ele uniu em Cristo. Não se separe de Cristo, mesmo em seus pensamentos, supondo que você não seja bem amado de Deus, tal como é a cabeça da aliança. Por último, há uma união de destino futuro. O que quer que Cristo venha a ser, você será um participante de tudo. Como você poderia morrer enquanto Jesus vive? Como o corpo pode morrer enquanto a cabeça vive? Se atravessarmos as águas, elas não podem nos traspassar até que traspassem nossa cabeça. Enquanto a cabeça de um homem está acima da água, ele não pode se afogar. E Cristo, acima, nas eternidades da glória, nunca poderá ser conquistado, nem poderão ser vencidos aqueles que são um com ele. Sempre e eternamente, a menos que Cristo possa morrer, a menos que o imortal Filho de Deus possa expirar, você que está unido a ele no propósito de Deus e na fé que agora se apodera dele, viverá e reinará, porque eu vivo, vós vivereis. João 14, 19. Acaso isso não é um golpe fatal em todo medo de destruição? Você é tão um com ele que, quando o sol se tornar um carvão queimado, a lua se transformar em um coágulo de sangue, as estrelas caírem como as folhas de outono e o céu e a terra se derreterem voltando ao nada, de onde a onipotência o chamou, você viverá, pois vivo estará aquele que é a sua cabeça. Cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos 6, 8 a 9. Onde quer que ele vá, nós o seguiremos. Ouvi dizer que, quando um ladrão é capaz de passar a cabeça entre as barras da janela, seu corpo pode entrar com facilidade. Não tenho certeza disso, mas sei que para onde meu Senhor tenha ido, seus membros certamente irão. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1, 17 e 18. É uma palavra que é destinada ao seu consolo. Leve-a para casa. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Como Doddridge canta, uma vez que nós e Cristo somos um, por que eu deveria duvidar ou temer? Se no céu ele fixou seu trono, lá seus membros ele irá estabelecer. Por último, e brevemente, essa doutrina tem suas lições práticas, as quais vou tentar expor claramente para que aqueles de nós que são membros de Cristo possam trazer mais alegria e glória à nossa cabeça do que trouxeram antes. Para começar, eu diria que, se somos realmente um com Cristo, não devemos ter qualquer dúvida sobre isso. Costumava ser moda, e receio que ainda seja em alguns lugares, pensar que a desconfiança de nossa própria condição e duvidar de nossa própria salvação era uma espécie de virtude. Encontrei-me com boas pessoas que não se atreviam a dizer que eram salvas. Elas esperavam, diziam, que seriam salvas. E me encontrei com outras que não tinham certeza de que foram purificadas pelo sangue precioso de Cristo, mas que confiavam que tinham sido. Esse estado de espírito não é um benefício, quer para Cristo, quer para nós mesmos. Se eu dissesse algo ao meu filho e ele me dissesse: pai, espero que você mantenha a sua palavra, eu não sentiria que ele me tratou como deveria. Certamente crer em Cristo até o fim é o caminho para honrá-lo. Se somos um com ele, perdemos o conforto que isso nos traz se não conhecemos, com certeza, o fato de nossa bendita união. Perdemos muito da confiança que vem dessa união se não compreendemos claramente essa realidade. E somos privados de grande parte da alegria que este fato nos proporciona. Quão pouco significado haveria nesta palavra de Deus: a alegria do Senhor é a vossa força, como está em Neemias 8:10, se não acreditarmos nela simplesmente como crianças, e se não recebermos a palavra de Deus significando o que diz, estando seguros a seu respeito. Essa é uma época de dúvidas, mas quanto a mim, não terei parte alguma nisso. Eu já duvidei o suficiente, e mais que o suficiente.
Já encerrei com isso há muito tempo. E posso dizer com Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. A salvação é pela fé. A condenação vem pela dúvida. A dúvida é a morte de todo conforto, a destruição de toda força, o inimigo de Deus e do homem. Se somos um com Cristo, devemos percorrer o mundo como príncipes. Devemos ser como Abraão entre seus companheiros, que não reivindicou qualquer principado, nem usava coroa, mas que pôde dizer ao rei de Sodoma aquilo que já havia jurado a Deus: desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14:23. Se você é um com Cristo, trate o mundo dessa forma. Ó mundo, você não pode me abençoar. Deus me abençoou. Você não pode me amaldiçoar. Deus me abençoou. Você ri, ria se lhe agrada. Você franze a testa, que diferença faz para mim? Se Deus sorriu para mim, você pode me desprezar. Se eu sou um com Cristo, espero que tenha pouca estima por mim, pois você rejeitou aquele que é minha cabeça. Acaso o corpo de Cristo deveria esperar um tratamento melhor do que recebeu a cabeça? Se somos um com Cristo, devemos lembrar que a desonra a nós mesmos implica desonrar nosso Senhor. Se desonro qualquer parte do meu corpo, minha cabeça sentirá vergonha disso. Uma vez que somos membros de Cristo, devemos ser muito cuidadosos como nos comportamos, para que não lhe causemos sofrimento. As pessoas julgarão a Cristo por seu povo. Se eu visse um par de pernas andando muito instáveis pela rua, estaria inclinado a dizer que elas pertencem a uma cabeça embriagada. Se a nossa caminhada entre os homens não é conforme o Evangelho, como diz Filipenses 1:27, que severos pensamentos aqueles que estão ao nosso redor terão a respeito de nosso Salvador. Claro que sabemos que qualquer estimativa incorreta sobre ele será falsa, pois ele é todo formoso e nele não há mancha, como está em Cantares 4:7. Mas ainda assim, seu nome e sua causa sofrerão desonra. Por isso, não nos causemos lesão ou contaminemos a nós mesmos, para não trazermos opróbrio sobre aquele a quem amamos. Em segundo lugar, se somos um com ele, pensar nele deve ser algo muito natural. Há muitos de nós que poderiam dizer, sem exagerar, que embora não pensemos tanto em nosso Senhor como deveríamos, e não estamos com ele em contemplação tanto como desejaríamos, ainda assim, passamos mais tempo com ele do que com qualquer outra pessoa, mais do que com a esposa ou filhos, ou nossos companheiros mais queridos na igreja ou no mundo. E nós o conhecemos melhor do que a qualquer outra pessoa. Ainda que seja pouco o que conhecemos dele, comparado àquilo que esperamos conhecer, contudo, seu amor tornou-se agora para nós o mais brilhante e mais evidente fato de toda a nossa história. Sabemos apenas algumas coisas, mas sabemos que somos um com Cristo, em uma união que nunca será quebrada. Também o conhecemos pela nossa comunhão com ele. Nós o vimos esta manhã, nós o temos visto durante o dia, nós o veremos novamente esta noite. Eu não gostaria de ir para a cama com qualquer outro pensamento em minha mente, senão este. Novamente, aspergido com o sangue perdoador, eu me deito para descansar, como que nos braços do meu Senhor ou no seio daquele que veio me salvar. Se somos um com ele, viver com ele deve ser a coisa mais natural em nossas vidas. Contudo, já ouvi de alguns professantes que eles não tiveram comunhão com Cristo por muitos dias. Conversei uma vez com um irmão que me falou sobre muitas coisas, e quando ele se queixava disso e daquilo, me inclinei para ele e lhe perguntei: irmão, quanto tempo se passou desde que você teve uma estreita comunhão com Cristo? Ele respondeu: agora você me pegou. Quando lhe perguntei o que queria dizer com isso, ele me respondeu: receio não ter tido comunhão com Cristo há meses. Eu suspeitava que deveria ser assim, pois do contrário, a conversa não teria sido do tipo que foi. Que tristeza deve ser para uma mulher viver com seu marido e não falar com ele por semanas. No entanto, quanto pior é para nós
que professamos ser um com Cristo, não ter qualquer tipo de comunicação com Ele por meses. Isso é algo perfeitamente horrível. Deus nos livre de semelhante coisa, que possamos pensar continuamente em nosso Senhor e sempre viver com Ele, pois somos um com Ele. Além disso, sendo um com Cristo, servi-lo deve ser algo muito natural. De fato, existimos unicamente com o propósito de fazer sua vontade e glorificar seu nome. De que servem minhas mãos e pés, a menos que eles se movam impulsionados por minha cabeça? Eles seriam apenas estorvos se não estivessem prontos para obedecer às ordens da minha mente. Se os seus braços ficarem sem força, você não saberia o que fazer com eles. Para qualquer lado que você se virasse, eles estariam no caminho. Ficar paralisado é algo antinatural, mas temo que há muitos de nós que são de pouca utilidade para o nosso Mestre. Ouvimos sua palavra, mas não a obedecemos. Ele clama por ajudantes e não respondemos correndo ao seu chamado. Somos membros de Cristo e o propósito de nossas vidas deve ser servir a nossa cabeça. Que Deus nos ajude a fazê-lo. Não prosseguirei por mais tempo. Deixo que vocês façam as muitas inferências que naturalmente surgem de sermos um com Cristo. Nosso céu consiste em nossa união com Ele. Sim, e às vezes, quando percebemos nossa união com Cristo, dificilmente podemos pensar que seremos mais felizes no céu do que somos agora. Que todos vocês tenham esse deleite. Vocês pensariam que estamos delirando se lhes disséssemos sobre a alegria indizível, a felicidade imensurável que a comunhão com Cristo trouxe às nossas almas. Desejo que todos vocês conheçam essa mesma felicidade arrebatadora. Eu nunca desfruto de algo sem desejar que todos possam igualmente apreciar. Portanto, quando chego ao ponto de ser um com Cristo e conheço o deleite que isso me traz, peço a Deus que todos vocês também possam conhecer. Mas vocês não conhecem. Alguns de vocês sequer o desejam. Estive falando como quem é alemão para alguns esta noite. Vocês não compreendem coisa alguma da minha linguagem. Que o próprio fato de não ter entendido ou se importado os leve a suspeitar que há uma alegria que vocês não conhecem e uma vida que não encontraram. E quando souberem que assim é, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, como está em Isaías 55:6. Se você buscá-lo de todo o coração, certamente irá encontrá-lo. E muito em breve você também será conduzido a uma animável, amável e durável união com Cristo. Lembre-se que o menor toque da fé é suficiente para salvar a fé. Aquela pobre mulher na multidão que veio por trás de Cristo unicamente tocou a orla da sua roupa e, contudo, aquele tímido toque trouxe saúde e salvação para ela, como está em Mateus 9:20, Marcos 5:27 e Lucas 8:44. O poder saiu de Jesus para ela e ela ficou curada do seu flagelo. Se você puder tocar o Senhor tão somente com o dedo da sua fé, sim, embora seja o seu dedo mínimo, tudo ficará bem com você. Embora sua mão esteja tremendo com a paralisia da incredulidade, ainda assim, se você tem fé suficiente para tocá-lo, para entrar em contato com ele, você colocará toda a maquinaria da salvação em movimento. Que Deus lhe dê fé para encontrar a vida eterna agora. Por que não? Se meu querido amigo, que nós enterramos ontem, estivesse aqui, de quem essas cortinas de luto são um memorial, ele me diria: diga a eles que provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Vocês sabem como Owen gostava daquele verso que cantamos ontem. Façam apenas uma prova do seu amor, a experiência decidirá. Quão benditos são aqueles, e unicamente aqueles, que confiam em sua verdade. Que Deus abençoe a todos, por amor de Jesus Cristo. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, Senhor.
terás paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.